HQ História em Quadrinhos, a professora Mirella Bottino falou sobre alguns elementos de uma história em quadrinhos. Nesse texto, imagens podem nos dizer muitas coisas sem usar uma só palavra, mas também podem usar palavras de formas bem diferentes. Segue aqui comigo que a gente vai ver que leitura pode ser feita de muitas formas, até de maneira ao contrário do que a gente está acostumado. Fica ligado nos mangás! Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline Florido. Vou me descrever para que quem não me vê possa ter uma ideia de quem está aqui na tela. E se você me vê, confere tudinho aí. Eu tenho a pele branca, cabelo louro assim pela altura dos ombros, olhos pequenos de cor castanho claro e eu uso óculos. Eu estou usando uma blusa preta com um desenho. Aqui atrás de mim tem uma parede bege com alguns objetos decorativos, uma mesa com os livros, umas plantinhas e mais uma plantinha do outro lado. Em todos os lugares do mundo, contar história está presente, seja em forma de texto ou em quadrinhos, em filmes e, lá nas terras do Oriente, não poderia ser diferente. Mangá é o nome dado às histórias em quadrinhos japonesas. Ele tem características marcantes que o diferencia das demais revistas em quadrinhos, como, por exemplo, na forma de leitura, na publicação, na diagramação e nos traços dos desenhos dos personagens. Muitos mangás originaram séries de desenhos para televisão, os chamados animes. Alguns deles são One Piece, Dragon Ball, Naruto, famosos também aqui no Brasil. Existem vários tipos e gêneros de mangá, mas, em geral, os mangás possuem características bem definidas, como ali os traços dos desenhos, com expressões faciais exageradas, olhos grandes, expressivos, linhas de velocidade, entre aí outras coisas. A leitura de um mangá é diferente da leitura tradicional feita nas histórias em quadrinhos, nos livros ou nas revistas ocidentais. É importante saber dessa diferença, já que a leitura é realizada da direita para a esquerda e de cima para baixo. Como os mangás devem ser lidos da direita para a esquerda, ao colocá-lo na mesa, por exemplo, verifique se as páginas terminam do lado esquerdo e se a lombada está para a direita. Inicie pelo lado que tem o título, o nome do autor e a edição. É importante que você comece a ler o mangá pelo lado correto. A capa principal terá o título do mangá junto do nome do autor. Se encontrar o aviso, você está lendo do lado errado, vire o mangá. É comum que esses quadrinhos publicados no Brasil venham com um alerta na última página para aqueles que não conhecem a forma correta da leitura. O formato e a quantidade de quadrinhos numa página influenciam na percepção do tempo. Por exemplo, uma cena fica congelada por vários instantes se for decomposta em vários quadros, cada um deles mostrando um plano de detalhe sem que haja movimentação. Por sua vez, para situações de combate, o mangá explora vigorosamente a variação dos ângulos, bem como o formato dos quadrinhos. Há momentos em que o ângulo das cenas é simples e o desenho transmite tranquilidade. Em outros, o leitor é tomado por suspense e expectativa. Outra curiosidade está relacionada ao preto e branco nos mangás. Quando um quadrinho tiver fundo preto, ele geralmente indica que os eventos ali, naquele espaço, aconteceram em algum momento anterior à história que está passando ali no mangá. Um nascer do sol abrindo a página quando a anterior mostrava de noite, dá ao leitor a ideia de que amanheceu, sem a necessidade de se escrever no dia seguinte. Outro exemplo, agora com mudança de cenário, é abrir a página com um quadro que mostra o exterior do local onde irá se passar a ação seguinte. Esse artifício já basta para situar o leitor no novo cenário. A transição apenas visual de tempo e espaço é uma das principais características do mangá. Sua origem, não resta dúvida, é a linguagem cinematográfica, de cinema. A publicação dos mangás também é diferente das demais histórias em quadrinhos, já que são lançados em revistas periódicas por capítulo. As histórias geralmente são mais longas e aprofundadas do que a dos quadrinhos chamados ocidentais.
chegando até umas 200 páginas. A forma de publicação também faz com que eles sejam impressos em preto e branco e papel jornal na maioria das vezes. Com o passar do tempo, os mangás saíram do papel e foram parar na televisão, transformando-se em animes, os desenhos animados japoneses. Isso foi muito importante para a disseminação do mangá no mundo todo. Como exemplo, a gente tem o One Piece, do Eiichiro Oda. O Dragon Ball, do Akira Toriyama. E o Naruto, do Masashi Kishimoto. E você? Já leu o mangá? Ficou ligado nesse tipo de história em quadrinho? É uma leitura bem especial e diferenciada. Você pode aprender bastante sobre outras culturas e outras formas de representar ideias, pensamentos e histórias com imagens e textos. Bom, continue acompanhando as aulas por aqui, hein? Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho, tchau!